Olá pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos, eu sou Cris Cole e nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre o assunto do vídeo anterior. Eu tive vários comentários aqui e eu já fiz outras anotações. Como vocês já sabem, eu sou uma estudiosa sobre o assunto e eu creio que muitos de nós temos essas perguntas e aos pouquinhos vamos entendendo mais e mais. Eu creio que nem mesmo eles sabem por que eles são assim, de certa forma, né? Da onde vem tudo isso? Por que eu falo isso? Porque no convívio com várias dessas pessoas, em alguns momentos eu percebia uma certa frustração da parte de alguns, não de todos. Alguns deles tinham orgulho de ser como são, que eu creio ser mais a psicopatia, onde eles realmente acham que eles são fortes e eles não precisam dessa coisa de ter ali as pessoas validando eles, porque eles mesmos já se validam. Eles realmente acham que eles são a maior evolução da humanidade, que eles realmente são seres já evoluídos mesmo. Eu já ouvi isso de uma pessoa que eu creio ser psicopata. Então, gente, tem muitas coisas que a gente não tem respostas ainda, mas tem muitas coisas que a gente pode ir juntando, né? As peças do quebra-cabeça. Teve uma também que um momento que eu estava sorrindo, estava feliz, essa pessoa me olhou assim com uma cara e falou: ai, você e a fulana são assim, né? Eu não sou assim. Uma mistura de querer ser daquele jeito com a frustração de não ser daquele jeito, ao mesmo tempo uma raiva, uma inveja, uma coisa estranha. Porque quando a gente entra no mundo espiritual, aí a gente percebe que tem algo a mais do que um transtorno somente. E eu vou falar aqui pra vocês, nesse vídeo, tudo que eu já tenho aprendido, e eu vou trazer 3 hipóteses, e aí eu gostaria de saber a opinião de vocês. Quais dessas hipóteses você crê que tenha mais, que chegue mais próximo, né, de entender realmente da onde que vem tudo isso? Outras coisas que eu quero falar com vocês antes de começar esse vídeo. Então, uma das coisas que eu também acreditava é que todos nós éramos filhos de Deus, porque já que Ele criou todos, então, se Ele nos criou, Ele é nosso Pai. Mas não é isso que fala, que explica na Bíblia, e é muito fácil de entender por quê. Porque quando entrou o pecado no mundo, isso nos separou de Deus. Mas Ele nos enviou Jesus Cristo, que através de Jesus, então agora nós temos novamente a aliança com Deus. Porque quando Deus nos olha, Ele não olha mais um pecador, uma pecadora. Ele olha o sangue de Jesus, que nos purificou. Então, quando você entrega a sua vida a Jesus, você aceita Jesus, você confessa que Ele é Filho de Deus, Senhor e Salvador, você já está salvo. Então, só são filhos de Deus aqueles que realmente entregaram sua vida para Jesus e creem nele como Senhor e Salvador. Na palavra diz, em João 8,44, se você não conhece ainda e tiver o interesse, busca lá, medita na palavra e sempre pede confirmação de Deus, porque Ele vai te dar a confirmação, tá bom? Testifica no seu espírito e aí você não cai mais nesses enganos. Porque o que acontece, gente? Esses narcisistas, psicopatas, essas pessoas que são mau caráter, eles mudam a palavra de Deus, eles fazem parecer que é algo que não é. Outra coisa também que eu vejo que muitas pessoas comentam aqui, e que também é outro engano, é sobre o livro de Enoque. Enoque foi um homem muito especial para Deus. Só existiram 2 homens na palavra de Deus que foram arrebatados em vida, não passaram pela morte da carne, que foi Elias e Enoque. Então aí você pensa, nossa, um homem tão especial para Deus que foi arrebatado e ele escreveu um livro e não está na Bíblia. Então, gente, não foi ele que escreveu. E eu vou deixar aqui um vídeo que explica tudo isso do pastor Antônio Júnior, que eu gosto muito do canal dele. Eu também gosto muito do Vai na Bíblia, que é ótimo, a explicação que ele dá ali. Realmente eu sinto a presença de Deus, eu testifico em meu espírito que é um homem verdadeiro de Deus, cristão, né, de verdade. E tem um outro também, o Lamartine, que também ele trabalha junto, muitas vezes eles fazem vídeos juntos com o Antônio Júnior. Enfim, se não está na palavra de Deus é porque não tem ali verdade.
Porque o que é para estar na palavra está. Inclusive, se você ler Apocalipse 22, de 18 a 20, lá diz exatamente, não tem nada que tirar ou acrescentar no que está na palavra de Deus, a verdade está lá. Então, toda vez que tem alguma coisa, alguém fala alguma coisa, eu vou e busco, se não está na palavra, eu já tiro fora. Outra coisa também que muitas pessoas falam, que eu vou deixar aqui para vocês, que eles são filhos da serpente, os narcisistas, os psicopatas, isso não existe, tá? Na palavra de Deus, em Gênesis 4, 1 e 2, diz ali que Adão e Eva tiveram Caim. Então não foi a Eva com a serpente, não, tá? Isso não existe, isso é hipocrisia. Não está na palavra de Deus. Então não escute o que eu estou falando, pegue a sua Bíblia, pede confirmação de Deus e ele vai testificar para você, tá bom? Eu acho importante eu deixar esses detalhes aqui, que são coisas que Deus já me mostrou e que eu vejo muitas pessoas comentando aqui, para que vocês também não fiquem no engano, fiquem achando que é algo que não é, tá? No fim, são todas essas coisas que a gente vem falar aqui, porque é interessante a gente saber. Eu tenho também interesse em saber o que vocês já aprenderam até hoje, o que vocês têm de conhecimento. Trocamos aqui figurinhas, mas no fim, o que importa e o que o foco tem que estar é sempre em Jesus como Senhor e Salvador, tá bom? Porque Ele veio para nos salvar dos nossos pecados. E uma coisa também que eu não falei no vídeo anterior que eu quero acrescentar aqui é que depois de Caim e Abel, teve a geração de Caim, né? Que já veio com esse caráter, com esse mau caráter. Abel morreu, não teve filhos. Depois, então, Adão e Eva tiveram um filho chamado Sete. Tiveram algumas filhas também, pelo que deu a entender, mas os nomes que foram citados, e Deus tem um motivo para isso, foram Caim, Abel e depois Sete. E tem a geração de Sete, que sim, essa é a geração boa. Outra coisa, não existe predestinação. Ninguém nasce predestinado a ser mal e ser condenado. Isso é outra heresia, outra mentira do inimigo para confundir as pessoas, porque existe algo chamado livre-arbítrio. Existem sim coisas que já estão predestinadas. Coisas, por exemplo, se você vai ter um filho, você não pode escolher se é menino ou menina, é Deus que escolhe. Você escolhe o nome. Mas nem tudo você vai escolher, tem coisas que já são predestinadas, sim, mas Deus nos dá o livre-arbítrio para escolhermos muitas coisas sim. E incrível, porque uma das provas, evidências disso, é que Ele permite que a gente passe por circunstâncias, por coisas em nossas vidas, mas sempre com um propósito maior. Você pode ver que tudo que vem de Deus tem propósito. Na hora muitas vezes a gente não entende, mas depois lá na frente a gente vê que tinha um propósito muito maior de Deus e aí tudo faz sentido. E a gente agradece e vê que aquilo não era algo ruim, e sim algo muito maior. Só que muitos, nesses momentos de circunstâncias, acabam se rebeliando contra Deus e acabam indo para o lado do mal. E aí que tá onde eu vejo que Deus testa o nosso coração, o nosso caráter, porque são nos momentos mais difíceis que Ele vai ver de verdade se mesmo assim a gente ainda vai manter nossa fé nele, a esperança nele, buscar nele, depender dele. Veja o que aconteceu com Jó. Jó perdeu tudo, ele nunca deixou de crer. Veja Abraão, que ele levou o filho dele para sacrifício e Deus trouxe o livramento. Ele passou no teste da fé, ele foi provado. Jó, depois ele teve tudo de volta. Muitas vezes mais do que ele tinha antes. Mas ele podia ter renegado a Deus, ter achado que Deus que estava fazendo aquilo contra ele. E outra coisa que dá evidência disso, quando Deus criou Adão e Eva, eles eram puros, não tinham pecado. Só que Deus deu uma ordem: não coma do fruto daquela árvore, do conhecimento do bem e do mal. Se comer, morrerás. Aí veio a serpente, lógico que Deus já sabia de tudo, gente.
Mas ele falou, ele queria ver a obediência, mas ele deu o livre-arbítrio, ele sabia que nós temos sentimentos, ele nos criou assim, e com essa livre escolha. Mas ele falou, não coma. Então aí a serpente veio, enganou, aí Eva foi e comeu, falou para Adão comer, Adão também foi lá, comeu, e aí entrou o pecado no mundo. E daí aconteceu tudo o que aconteceu e acontece até hoje por causa do pecado que entrou no mundo, por isso essa coisa horrível que a gente vive hoje em dia, mas Deus é tão misericordioso, nos ama, né? Enviou seu Filho, Jesus Cristo, para nos salvar desses pecados e agora a gente poder ter novamente a vida eterna. A primeira morte todos passaremos, a não ser que Deus também arrebate, como ele fez com Elias e Enoque, mas todos irão passar pela morte da carne, do corpo. Mas aqueles que creem em Deus, em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, têm a vida eterna. Então não passarão pela segunda morte. Somente os que forem condenados, os que não se arrependerem dos seus pecados e não mudarem os seus caminhos. E agora eu vou falar sobre os narcisistas um pouquinho e os psicopatas. O que eu entendo sobre isso é que todo psicopata é narcisista também, mas nem todo narcisista é psicopata. Os narcisistas precisam de todos olhando para eles, precisam da validação dos outros. Os psicopatas já não têm essa necessidade. Como eu falei aqui no começo, eles mesmos se validam e acham realmente que eles são a última evolução da humanidade. Os psicopatas não têm emoções praticamente nenhuma. Eles são bem neutros, né? Os narcisistas eu já vejo que eles são bem ansiosos, impulsivos. Embora também aconteça com os psicopatas, mas é de uma maneira diferente. Os psicopatas, eles dizem, né, que eles já nascem assim, e se você for ver o cérebro deles, fizer um exame, lá mostra uma grande diferença. Se você for no Google e buscar cérebro de um psicopata, você vai ver a diferença de um cérebro normal e de um cérebro com a psicopatia. Existem vários fatores que incluem essa alteração no cérebro. Eu não sei como é que é o cérebro dos narcisistas, deviam fazer exames aí para ver, dos sociopatas também, para ver se tem uma similaridade. Eu creio que tem alguma alteração também. As pessoas porque eles todos não possuem empatia, sentimento de culpa, só que tem uma diferença onde os narcisistas, muitas vezes, muitos deles, é aquela coisa mais só voltado a eles, quando eles fazem mal ao outro, é para se defender, é pelo ego, acham que todos estão atacando eles, não confiam em ninguém. Quando é o psicopata, você não precisa fazer nada para eles. Eles vão e causam o mal planejado, calculado, por puro prazer de ver o teu sofrimento, e eles têm aquele sadismo de ver que você está sofrendo e se alegram muito mais quando sabem que foram eles que causaram aquela dor em você. Então eles são cruéis, eles são frios mesmo, calculistas. Contanto que vocês podem ver os que são serial killers, o que eles são capazes de fazer. Tem algo muito diabólico ali envolvido. Aí inclui também, nesses transtornos, maldição hereditária, que está na palavra de Deus. Inclui o ambiente onde essa pessoa viveu, as experiências vividas, traumas, a criação que essa criança teve desde a infância e a genética. Como eu já dei vários exemplos aqui no canal, já conheci algumas pessoas que são psicopatas e tiveram filhos que também têm psicopatia. Já nasceram assim, é o que me parece, realmente. Então faz sentido. Agora, para ter a prova total se já nasce assim ou não, teria que fazer o exame, né, nessas pessoas logo lá, 18 anos, enfim. E também nos narcisistas e sociopatas, para ver se tem alguma similaridade ou se é totalmente diferente o cérebro deles. Mas tem várias coisinhas no comportamento deles que são diferentes, mas ao mesmo tempo são bem parecidos.
E aí então eu vou trazer aqui as hipóteses que eu tenho para falar para vocês, e depois deixa aí se você crê que é a primeira hipótese, a segunda ou a terceira hipótese que faz mais sentido para você. Também quero deixar aqui algo que eu aprendi, é que todos eles têm consciência de que eles são diferentes de nós, que eles são pessoas que não possuem empatia, que eles não sentem remorso, que eles não amam. Eles sabem disso. Alguns deles não têm plena consciência de que tem esse transtorno, outros já têm plena consciência de quem são, do mal que fazem e planejam, calculam tudo nos mínimos detalhes e se divertem com isso. Eu já convivi com os dois tipos, então eu consigo ver essa diferença, né? Mas independente disso, eles ainda têm a escolha. Eles podem escolher se eles vão fazer aquilo ou não. É livre-arbítrio, gente. Por mais que eles tenham esse impulso de fazer o mal, mesmo assim, se eles quiserem, eles conseguem e controlam. Lembra de Caim? Deus foi lá e falou para ele: olha, o seu semblante mudou, você está prestes a pecar e a fazer algo, você tem poder para controlar isso. Ele não quis controlar, quer dizer, então a responsabilidade é toda deles. Eles não são doidos da cabeça que não sabem o que eles estão fazendo. Se fosse o caso, fazia na frente de todo mundo. Não, eles planejam tudo muito bem planejadinho, eles sabem que aquilo é errado, só que eles não possuem moral, consciência moral. Eles possuem a consciência no sentido de saber que aquilo é errado. Eles têm consciência que o que eles fazem é errado, que não é aceito, que é mal, mas eles não têm a consciência moral de falar: nossa, isso não é legal de fazer, e se arrepender daquilo que fez. Não, porque eles não estão nem aí pro outro, eles não têm empatia, eles não têm amor. Isso é outra coisa que muitas vezes eu fico perguntando. A falta de empatia, até imprimi aqui um artigo que fala sobre isso. Olha só o que fala, o que é empatia. Empatia é a capacidade psicológica de sentir o que sentiria outra pessoa caso estivesse na mesma situação vivenciada por ela. É tentar compreender sentimentos e emoções, procurando experimentar o que sente o outro indivíduo. A empatia leva as pessoas a ajudarem umas às outras, está intimamente ligada ao altruísmo, amor e interesse pelo próximo. É a capacidade de ajudar. A empatia também ajuda a compreender melhor o comportamento alheio em determinadas circunstâncias e a forma como outra pessoa toma as decisões. Nas relações pessoais, a empatia pode ser fundamental para a compreensão das dificuldades das pessoas com quem se convive, ajudando a diminuir e evitar conflitos. E daí eu me questiono, ok, a pessoa não tem empatia, então ela não consegue sentir o que o outro sente, não consegue se colocar no lugar do outro, entender o que o outro está passando. Mas por conta disso, você ter um mau caráter, você ter ódio, você não conseguir sentir o que o outro sente e ser como o outro é uma coisa para mim. Ok, você não consegue, você não tem essa empatia. Mas automaticamente você se torna uma pessoa má, cruel, insensível, fria, calculista, planeja o mal contra o outro. Aí é quando eu já vou pro lado espiritual. É onde entra filhos do diabo, o joio, o ímpio, o perverso. É onde entra isso daí, gente, porque aí tem algo além. Então, eles sabem o mal que eles fazem, e mesmo assim eles fazem. E muitos deles, na palavra de Deus diz, não dê pérolas aos porcos. Muitos deles têm conhecimento da palavra de Deus, e eles odeiam, e eles querem destruir, totalmente consciente disso. E aí é onde eu digo que são mesmo usados pelo diabo, com a permissão deles, lógico. E eles não querem salvação, eles não querem ouvir da palavra de Deus. Com essas pessoas você tem que se afastar totalmente, porque na palavra diz, você vai dar pérolas ali, vai falar do que você sabe da palavra de Deus e eles ainda vão ficar com mais ódio de você, com mais raiva de você, e aí vão usar isso ainda contra você para te destruir ainda mais. Então existem os perdidos que realmente
ainda têm a chance, né, de ser salvos. Mas esses não. Esses não querem ser salvos. Conhecem da verdade e querem e têm prazer em viver na mentira. Então vamos lá, primeira hipótese, que eu vou deixar aqui para vocês. Vamos supor que todos, tanto os narcisistas quanto os psicopatas, já nasceram assim. Por conta do pecado, não predestinação, que vieram para ser mal e estão condenados a morrer, não é isso. Nasceram assim por conta dessa deficiência no cérebro. Vamos dizer que todos nascem com essa deficiência no cérebro, não só os psicopatas, mas também os narcisistas. Já nascem sem a simpatia, maldição hereditária, a genética, seja lá o que for. Aí vem pra cá com o ambiente onde vive, as experiências de vida, traumas, já por conta dessa tendência do mal, da genética, maldição hereditária e tudo mais que eu acabei de falar, vai desencadeando mais e mais e mais, e aí chega os mais perversos, os mais malignos se tornariam uma psicopatia, e os que tiveram um pouquinho de amor ali, do pai ou de uma mãe, e não tiveram tantos traumas, acabam sendo mais um grau menor, narcisista ou sociopatia. Teria essa hipótese. Mas daí teria que fazer o teste no cérebro também dos narcisistas e dos sociopatas para ver se aparece, né? Se nasce assim, se é desenvolvido depois, se tem essa alteração no cérebro. Essa é a primeira hipótese. Daí seria aquela coisa então que nasceu assim, vai morrer assim. A pessoa não consegue aceitar Jesus como Senhor e Salvador, porque é a única maneira de ser liberto disso. Já tem essa malignidade ali infiltrada neles, onde eles não querem saber de Deus, eles não têm temor a Deus, eles não querem ser salvos e eles mesmos se condenam. Para eles não existe nada depois da morte, morreu, acabou e pronto. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, e se você não crê em Senhor Jesus Cristo, salvação somente através dele. Agora vamos para a segunda opção. Se nenhum dos dois nascessem assim, psicopata e narcisistas não nascem assim, a segunda hipótese, não nascem assim, e daí vem de traumas da infância, também pode ser que venha já com essa tendência na parte hereditária, né, na parte de maldições, e daí também novamente aquela coisa da criação, dependendo do que foi que aconteceu ali na infância, na pré-adolescência, que vai desencadear para um grau, né, mais forte de uma psicopatia ou mais para o narcisismo, uma sociopatia. E aí também tem várias coisinhas que eu cito aqui, que eu já vi também convivendo com essas pessoas. Quando é um narcisista, uma sociopata, um psicopata, e eles têm filhos, eles começam a ensinar esses filhos. Eu já vi isso, gente. Eles começam a moldar, a adestrar essas crianças a serem, pensarem, agirem como eles. Então tem essa influência também. Eu já vi isso acontecer. Agora eu não sei se esse psicopata, essa psicopata, esses transtornados, no caso, percebem que essa criança já nasceu assim, eles conseguem detectar, e aí eles só vão ensinando, educando para que elas possam, né, essas crianças possam ali lidar melhor aí na sociedade, que tem que fingir que é algo que não é. Eu já vi também casos de narcisistas, sociopatas, psicopatas que ficam falando que o filho ou a filha é linda, maravilhoso, maravilhosa, que é tudo de bom, de melhor, começa a falar de coisas, de assuntos de adulto, essa criança já começa a desenvolver também algo assim. Então tem bastante influência nesse sentido vindo dos pais. Mas independente de tudo isso que eu tô falando aqui, gente, nunca se esqueça do livre-arbítrio. E é individual, todos nós temos. Então, independente de ter qualquer coisa acontecido, de vir da maldição hereditária, de ter sido da criação, de traumas, tudo isso, mesmo quando é o problema que já nasce lá, que eles falam dos psicopatas, que o cérebro já tem esse defeito, ainda assim todos nós temos livre-arbítrio.
E você faz a sua escolha, se você vai continuar por esses caminhos ou se você vai se entregar a Deus, a Jesus e viver da vontade dele. O livre-arbítrio é nada mais do que isso. Deus permite, isso é o amor de verdade, onde ele te deixa livre a escolher se você quer seguir ele, a Deus, ou se você quer seguir você, sua própria vontade. Ele não obriga ninguém. E ele também não condena as pessoas. Se eu não escolher então a Deus, ele vai me jogar nos quintos dos infernos. Não. Porque só existe vida nele. Ele te mostra o caminho da vida. Se você decide o caminho da morte, tudo que está fora de Deus já está na escuridão, já não é mais vida, já é morte. É tua decisão. Entende, gente, como é que funciona? E isso mostra o amor de verdade, que te deixa livre a escolher o que você quer. Mas ele fala, escolha a vida. Ele mostra o caminho. Ele guia. Ele nos atrai a ele todos os dias. Mas existem os que resistem, os que negam, os que rejeitam. Então, a responsabilidade é de cada um de nós, porque a escolha também é de cada um de nós, todos os dias das nossas vidas, tanto das nossas, que já fizemos a nossa escolha, quanto dos que ainda estão perdidos, quanto dos narcisistas, sociopatas, psicopatas. Todos os dias é uma nova chance, uma nova oportunidade de se arrepender e de voltar aos caminhos do Senhor. Mas a escolha é de cada um de nós. Deus não obriga, ele não interfere. Não. É uma forma de ser e de viver e de pensar. É o caminho que eles escolheram que é totalmente diferente do que o caminho de Deus, que foi o que nós escolhemos. E isso você vê aonde? No caráter, porque essas pessoas não têm valores morais, não possuem um caráter, um bom caráter. Não, muito pelo contrário. E na palavra de Deus diz que eles são filhos do maligno, são filhos do diabo. Por isso eles mentem, por isso eles fazem tudo o que eles fazem. As características todas do pai deles. Outra coisa que eu percebo que influencia muito é, no caso de homem, eu já vi essa influência do pai, que trata a mãe já é um pai abusivo, e o filho acaba achando aquilo legal, acaba seguindo os caminhos. Isso acontece, é comum. Lógico que não são todos, por isso que eu digo, a escolha é de cada um. Você pode querer seguir aquele caminho e achar que aquilo é legal, como você pode falar, não, isso não é legal, eu não quero esse caminho. E mesmo que a criança ou o pré-adolescente achou aquilo legal aquele tempo, depois, todos os dias, é uma nova oportunidade de falar, não, isso não foi legal, eu me arrependo de tudo isso e agora eu quero fazer direito. Nunca é tarde. Não importa o quanto ruim que você já foi, o quão horrível, quantas coisas Jesus veio para os doentes, doentes da alma, pessoas que realmente precisam de salvação. Ele veio, a primeira vinda foi para isso. Então nós ainda estamos debaixo da graça dele, por isso que tanto nós que somos bons, não perfeitos, mas bons, buscamos a vontade de Deus, quanto os que estão ainda nos caminhos errados, distantes de Deus, também recebem bênçãos do Senhor. Porque Deus, ele é bom, mas ele é justo. E quando Jesus voltar, na segunda volta dele, aí é para o juízo final. E é para separar o trigo do joio, e aí vai ter a condenação, a segunda morte, para aqueles que não se arrependerem. Então, é todo dia um novo dia, uma nova chance para todos nós, incluindo eles. Mas eu vejo essa influência assim, vinda dos pais, que já são pessoas que já estão nas trevas, e eles acham aquilo legal, então eles querem que os filhos sigam o mesmo caminho. Todos nós seremos testados, todos seremos provados, para ver se realmente você vai continuar firme em Deus, ou se você vai se rebelar contra Ele. Porque é somente nesses momentos que realmente Deus vai ver o verdadeiro coração. Enquanto está tudo bem, você tem tudo na sua vida, foi o que aconteceu com Jó. Não quer dizer que isso vai acontecer com você também, não é isso, mas Deus deixou isso como exemplo para a gente entender como é que funciona. Vai ter uma época que vão ser 1000 anos
de paz na terra. E Satanás será preso. E as pessoas que estiverem ali vivendo esses 1000 anos de paz terão filhos, outros filhos. E aí, depois desses 1000 anos, Deus vai soltar de novo Satanás. Por quê? Porque todos aqueles que nasceram também do pecado, que nasceram, vão ter que passar por esse teste também. O diabo ele vai vir para tentar influenciar, para tentar levar com ele. Que nem ele já fez desde o céu. 30% do céu foi influenciado e seguem a ele. Pois ele vai vir para essas pessoas que nasceram, que também já nasceram do pecado, para que elas possam ser ali provadas e fazer a escolha delas. Se elas vão decidir seguir a Deus, a vontade de Deus, ou se vão seguir o inimigo de Deus. Bem interessante isso, né? Mas tá tudo na palavra de Deus. Lá tá toda a verdade que nos liberta. É só você buscar, se você ainda não buscou, e pede a confirmação que Deus vai te dar. E é libertador. E agora eu vou para a terceira hipótese. A terceira hipótese é a que normalmente as pessoas já falam, que é o psicopata já nasce assim e os narcisistas não nascem assim. Então, seria o psicopata já vem com esse defeito no cérebro, sem esses sentimentos, já vem com essa frieza total, com essa malignidade. E o narcisista não. Agora, voltando na segunda hipótese, se todos eles não nasceram assim e foram desenvolvidos, tanto o psicopata quanto o narcisista, então aí eu creio que existe salvação. Mas aí eu creio que nessa segunda hipótese seria algo mais fácil de acontecer, né? Por quê? Porque foram traumas, foram dores, e aí é só conhecer a verdade que liberta, que é Jesus, e aceitá-lo e entregar, né? Deixar de seguir os caminhos do mal e entregar a vida a Jesus, e Deus muda o caráter, e aí essa pessoa aos poucos vai sendo transformada por Deus. Agora, a terceira opção já seria os psicopatas que nascem assim, eles realmente são diferentes, já vem com essa maldade implantada neles mesmo, e aí é aquela coisa que não tem explicação, né? São das trevas mesmo, e provavelmente nascem assim, morrem assim, só Deus sabe. A não ser que venha aí alguma coisa que possa ser feita no cérebro para que ative isso lá. Mas se eles têm essa consciência e eles gostam de ser como eles são e gostam de fazer o mal, quem que vai forçar eles? Livre-arbítrio. Quem vai forçar eles lá para fazer algo no cérebro deles? Para que eles possam sentir amor, empatia. Acho que não seria algo que seria do interesse deles. Agora, aí teria então salvação ainda assim para os narcisistas, porque não nasceram assim. Foram feitos, então pode desfazer. Basta querer, basta buscar, se permitir trazer a consciência, se permitir acordar, ser desperto, desperta, e não viver mais num mundo de mentira, e buscar a verdade que liberta, porque agora a pessoa já tem consciência de que tem esse transtorno, de que não sentia empatia, amor e tudo mais, trabalhar nas dores, nas inseguranças, nos medos, tudo isso que criou ali, para deixar de viver do falso self e começar a conhecer o verdadeiro self e aprender a se aceitar e se amar. Então tem essa hipótese que é a que normalmente as pessoas mais falam que existe. Daí seria mais como que os psicopatas são, né, esses maldosos mesmo, porque veja, de criancinha, 3 aninhos, já ouvi vários casos deles já matarem animais, terem prazer naquilo, curiosidade de ver. É um sadismo muito grande, né? Eles não têm nada de empatia, totalmente frios, calculistas. Já os narcisistas, eu conheci alguns que amam os bichinhos, ou mesmo que não amam, também não destratam.
Agora, esses que têm esse prazer na maldade, em matar os animais, então vemos que a psicopatia tem mais essa coisa de perversidade, malignidade, é a frieza muito grande, uma coisa assim que a gente vê que não é humano mesmo. Realmente já vem ali a falha, né? E aí eu creio que então os narcisistas foram as pessoas que foram atingidas, contaminadas pelo ódio de abusos vindos desses psicopatas. Mas então existe a cura para eles. Difícil? É. Eles criaram esse self falso tão fortemente ali para se proteger que é bem difícil, né? Poder tocar lá na criança, curar as dores e poder ser uma pessoa novamente na essência verdadeira que foi destruída, né? Desde a infância. Então, se a pessoa não nasceu assim, se a pessoa não tem esse defeito lá no cérebro, e sim é uma proteção que criou, então eu não vejo motivos para que não seja possível uma cura. E você, o que você crê? Você crê que tem mais probabilidade de ser a hipótese 1, 2 ou 3? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber, ok? E eu espero ter ajudado. Juntos a gente vai aprendendo mais e mais. O que importa, gente, que Deus olha mesmo, são as intenções dos nossos corações. Porque, como eu disse, todos nós temos o livre-arbítrio e Jesus veio para todos que nele crê. E tem muitos que não creem e nunca irão crer. O que eu creio é que nós vivemos numa guerra espiritual, onde jaz o maligno aqui no mundo, existe a influência do diabo, de Satanás, e ele está sempre buscando alguém que ele possa devorar. Essas pessoas que escolhem seguir ao inimigo de Deus, a Satanás, vão fazer o que alegra o coração. Não existe coração. Fazer o que alegra eles, né? E no fim, essas pessoas que se permitem a isso e acham que estão fazendo a coisa legal, estão rindo, né, dos que têm um bom coração, tem prazer no mal, no fim, quem vai rir deles depois é o próprio Satanás. Porque ele já está condenado, para ele não tem mais jeito. Mas para todos nós que estamos aqui, ó, carne e osso, ainda existe salvação. Mas a pessoa tem que querer. Deus não obriga ninguém a isso. Cada um faz a sua escolha. E cada um vai colher e arcar com todas as coisas que fez aqui nesse mundo, tanto de bom quanto de ruim. Em Apocalipse 20 diz assim: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia de sua mão, e prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou. E pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Olha que interessante que fala aqui em Apocalipse, gente. O sinal na testa, nem na mão, que é o que ainda vai acontecer. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre eles não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Aí depois fala aqui, Satanás é solto e depois vencido para sempre. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo nome é como a areia do mar, para os ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou.
E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. E então vem o juízo final. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E para encerrar, Deuteronômio 30. O que hoje estou ordenando a vocês não é difícil fazer, nem está além do seu alcance. Não está lá em cima no céu, de modo que vocês tenham que perguntar: quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós a fim de que lhe obedeçamos? Nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar: quem atravessará o mar para trazê-lo e voltando proclamá-lo a nós a fim de que lhe obedeçamos? Nada disso, a palavra está bem próxima de vocês, está em sua boca e em seu coração, por isso vocês poderão obedecer-lhe. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade ou morte e destruição. Pois hoje declaro a vocês que amem o Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. Se todavia o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes e se deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, eu hoje declaro a vocês que sem dúvida vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar e da qual vou tomar posse, depois de atravessarem o Jordão. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam. E para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida, e Ele dará a vocês muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó. Então é isso, gente. Deus diz: coloco diante de ti a vida e a morte. Escolha, porém, a vida. Esses são os conselhos de nosso Criador. Eu espero ter ajudado. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!